6 mulheres, uma viagem para Grécia e uma despedida de solteiro. E alguém que está, com certeza, animado para impedir o casamento da Lexi. Eu terminei como as outras garotas da Lucy Clark e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre essa leitura que pra mim foi mediana. A história ela começa com um cenário irresistível, uma ilha paradisíaca na Grécia, com 6 amigas embarcando para essa aventura que é a despedida de solteiro da Lexi. Tem vista para o mar, taverna charmosa, lagos, pôr do sol, enfim, é uma ilha que assim, me deu vontade de conhecer, tá? Tudo parece perfeito, só que desde a chegada existe aquela tensão no ar. É aquele tipo de clima que você percebe que todo mundo tá sorrindo, mas ninguém tá realmente relaxado. E claro que dentro desse livro, como um bom suspense, todas elas carregam um segredinho que muitas vezes pode se tornar mortal. A premissa desse livro é excelente e ela entrega exatamente o que ela promete. Drama, suspense, um lugar paradisíaco e que com certeza você aí que adora ler livros e se imaginar nesses lugares vai se imaginar. Se caso você já leu Lucy Foley, que é famosa pelos livros de A Lista de Convidados, O Ritual da Meia-Noite, O Apartamento de Paris, A Última Festa, você vai reconhecer esse formato, que são capítulos curtos, muitos povos de todos os personagens. Cada personagem revela aos poucos as suas falhas, os seus medos, os seus traumas, e o leitor sempre fica pensando, esse tá estranho, esse tá estranho. Isso com certeza torna a leitura dinâmica até um certo ponto. Isso torna a leitura dinâmica, só que até certo ponto. Mas em breve a gente volta nesse ponto que eu tenho para falar para vocês. Gostei muito de como cada personagem tem as suas camadas e de como a autora ela conseguiu envolver todas essas camadas desses personagens de uma forma que trouxe esses personagens mais profundos, já que são mulheres, a gente sabe, nós mulheres sabemos que nós somos profundas e intensas, então a autora, ela soube trazer isso dentro de um espaço narrativo tão curto que são 3 dias. A história acontece em 3 dias. Então você se sente parte desse grupo e você entende a profundidade da história de cada mulher ali retratada. O desenvolvimento das personagens, para mim, foi um dos pontos mais interessantes da história. As 6 mulheres têm histórias diferentes, mas todas elas carregam um apelo emocional muito grande. Traumas, sentimentos reprimidos, inseguranças, e ao mesmo tempo, muita força e resiliência. O destaque para mim foi a Robin. Ela é uma personagem totalmente encantadora, que ela tem um casamento fracassado e depois que ela tem um filho, o marido dela trai ela e ela, enfim, se separa dele e depois disso a vida dela é só ladeira abaixo. E no meio disso ela vai se descobrindo como mulher, se descobrindo o que realmente ela gosta e o que realmente ela é. A forma como isso foi construído é totalmente sensível e humana. E eu prezo muito por personagens em suspense, em qualquer tipo de livro que tem esse tipo de narrativa. Como toda mulher, ela tem dúvidas, ela é confusa, ela tem curiosidade e o mais importante, ela tem coragem para se tornar quem ela é. Esse foi um dos arcos que eu mais gostei de acompanhar. Eu acho que no geral a autora ela mandou muito bem em retratar a força feminina e mais ainda como mulheres juntas enfrentam coisas difíceis e como mulheres juntas enfrentam coisas difíceis até mesmo nos momentos em que a gente se estranha. O livro tem por volta de suas 365 páginas e sinceramente eu acredito que ele poderia ter um pouco menos. A primeira metade do livro eu considero ela bem lenta porque a autora ela tá te apresentando o panorama geral de tudo aquilo que ela quis trazer para a história. E ao mesmo tempo, ela quer construir uma tensão, ela quer aprofundar as personagens, ela quer criar o ambiente, mas para mim isso demorou mais do que precisava. Acontece muita coisa emocional, mas acontece pouco na trama. Aí depois da página 270, é quando tudo começa a acontecer e você fala que você não tá acreditando no que você tá lendo e fica surtado porque esse suspense é assim que ele funciona. E aí é a sensação de que o livro trocou de uma forma brusca, e aí a sensação é de que o livro que estava numa sensação mais leve, num sentimento mais tranquilo, foi para uma forma brusca muito rápido. Então ele foi de 0 a 100 assim em milhões. E aí eu senti falta de um equilíbrio. Que ela decidiu desenvolver devagar, ela podia ter continuado nessa tocada até o final, sabe? Eu acho que a história teria ficado mais consistente se ela tivesse insistido nessa lentidão que ela se proporcionou. Se tornaria cansativo? Sim, se tornaria, mas eu acho que esse final ele precisava ser mais carregado do que o começo. Algumas partes finais para mim ficaram confusas por conta disso, como se faltasse explicar algumas coisas. E as motivações também para amarrar certos detalhes eu senti muita falta. Esse livro, como ele se constrói de pouco em pouco, ele tem alguns plotzinhos no meio dele.
mas o plot twist, a grande virada, pra mim, não rolou. Não que seja ruim, mas não me deixou nem feliz, nem satisfeita, nem, meu Deus, eu estou chocada. Mas é como eu disse, é rápido demais e parece que ficou meio solto ali. Curiosamente, os pequenos plots me trouxeram mais animação e são muito mais divertidos de ler do que o final, porque esses pequenos plots, pra mim, eles foram mais bem construídos e consistentes no meio dessa trama. Os pontos positivos que realmente me marcaram nessa história são a ambientação grega, que realmente dá vontade de conhecer esse lugar, a descoberta da mulher sendo ela mesma, é muito incrível quando a gente vê uma personagem florescer dentro da história, e isso pra mim foi demais. Força feminina presente na narrativa. Como a autora mostra que injustiças deixam marcas, mas também criam resiliência. A amizade entre mulheres em momentos bons e ruins. A leitura densa, mas também cheia de camadas emocionais. Mesmo com umas falhas que eu já falei aqui no vídeo, é um livro que te prende fácil, fácil. No fim das contas, é um livro que, pra mim, deixou no meio termo. Não é um livro que eu vou guardar 100% no meu coração, mas é um livro que eu também não me arrependi de ler e foi muito legal. É uma história boa, cheia de camadas, um ótimo desenvolvimento de personagens, porém com um desequilíbrio que me deixou um pouco confusa no final. 5 estrelas, eu dei 3 estrelas e eu categorizo esse livro como um livro de suspense psicológico leve. Então, se você gosta desse tipo de livro cheio de suspenses e com foco em personagens femininas, talvez ele seja uma boa companhia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se caso você já leu esse livro, me fala aqui nos comentários. E se caso você não leu, também me fala aqui nos comentários. Me segue em todas as redes sociais, é @bookismo em todas elas, literalmente. E é isso. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!